Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Tom. Então, dando continuidade, né, naquele vídeo que eu fiz na semana passada, né, que eu estava falando um pouco sobre a questão ética, né, das agências de publicidade, falando um pouco da, de como foram as minhas primeiras experiências, né, que eu entrei numa agência de publicidade ali, né, em 2014, onde eu tive uma experiência muito ruim com a gestão, né, que foi um dos motivos que fez eu sair dessa agência. E em 2015, depois de ter saído para trabalhar na área de TI, acabei retornando e tive uma outra experiência muito ruim, né, na área de publicidade, trabalhando numa agência um pouco menor, né? Eu saí dessa agência que era na Vila Mariana para poder trabalhar numa outra agência que era no Grande ABC, e a experiência foi péssima, né? Por conta dessas questões éticas que eu falei, de não ter transparência, da gente não saber quanto que era o investimento dos clientes, de ter que fazer, gastar, não é nem investir, gastar o dinheiro do cliente para a agência poder ser comissionada. Assim, dá até para entender que a agência precisa faturar, porque ela tem que pagar suas contas, ela tem que pagar seus funcionários, enfim, não tem muito o que fazer. Mas eu acho que tem que existir transparência, né? E é muito engraçado, né? Trabalhar com pessoas geniais não é fácil, isso é fato, né? Mas geralmente isso te transforma completamente. Então eu vou contar um pouco para vocês aqui da minha experiência que eu tive depois de ter saído dessa agência, obviamente que eu não me dei muito bem, né? Até assim para contextualizar para vocês, até hoje, né, a área de publicidade, a área de marketing são áreas muito sensíveis. Geralmente o profissional ele entra dentro de um projeto e quando esse projeto não está sendo bem sucedido, sei lá, a empresa não está batendo metas, né? Porque a área de marketing ela é responsável por gerar demanda para as empresas. E quando a área de marketing gera demanda e assim, mesmo assim o time comercial não consegue emplacar vendas, não consegue fazer a empresa crescer, automaticamente a pessoa acaba se desengajando do projeto e acaba sendo demitida. E na área de publicidade também é muito parecido. Lá no, em meados de 2015, 2016, a área de tráfego era uma área que estava muito em ascensão. Então, tipo, para você entrar num projeto, daqui 6 meses você sair para outro, era muito fácil, né? E como eu entrei nessa agência e acabei não me engajando muito, porque olha só, olha como que foi minha trajetória. Quando eu fui demitido em 2011 da multinacional que eu trabalhava, eu passei praticamente 4 anos trabalhando com mídias pagas por conta própria. Eu mesmo vendi os meus projetos, né? Só que, assim, eu não conseguia atingir um patamar muito grande porque eu não tinha aquela experiência de mercado que realmente precisava. Pô, eu resolvi começar a trabalhar com tráfego de forma autônoma sem ao menos ter passado por uma agência. Eu nem entendia sobre o modelo de negócio, eu simplesmente fui de forma empírica, assim, meti as caras e fui fazer o negócio acontecer, né? E eu sentia que eu precisava, assim, dentro de mim eu precisava passar por uma experiência de agência para entender como funcionava esse sistema de agência para depois poder trabalhar. Então, quando eu comecei a entrar nessas agências que tinha essa questão do CLT, de cumprimento de horário, aquela coisa toda, eu já senti um impacto muito grande ali. Por quê? Porque eu tinha saído de uma vida que eu tinha um pouco mais de liberdade, eu tinha a liberdade de cumprir, de fazer os meus horários, mas ao mesmo tempo também eu tinha dificuldade de faturar tanto quanto eu gostaria, né? Eu digo que às vezes eu tinha que pegar 3, 4 projetos para fazer um salário mínimo, porque na época ainda era novidade, eu cobrava tipo 300, R$ 350 por mês de um cliente para fazer a gestão de mídia deles. Assim, claro que não era tão complexo como é hoje em dia, mas foi um começo, a gente está falando aí, né, de muitos anos atrás, né? E depois que eu saí dessa agência, né, que eu falei que o diretor nem falava pra gente quanto que era o investimento de mídia do cliente, eu falei, poxa, eu acho que eu vou retornar para esse mercado como forma de empreender, né? Não planejei mais uma vez, não fiz nenhum tipo de planejamento, simplesmente me joguei no mercado. Eu fiquei sabendo que ia ter um evento no bairro, que era um evento de empreendedorismo, empreendedorismo local. Eu, do nada, simplesmente me cadastrei e fui lá participar, num dia à noite, tipo assim, numa quarta-feira à noite. Quando eu cheguei lá, eu cheguei falando assim, pô, meu, eu quero divulgar que eu vou trabalhar com essa parte de mídia para pequenos negócios, mas eu preciso fazer um site. Eu vou ver, quem sabe eu não encontro alguém que faz site lá. E, cara, quando eu cheguei nesse evento, tinha uma pessoa que fazia site. Só que, mais uma vez, eu, ao invés de planejar como que eu ia fazer, não, fui de cara e coragem, meti o louco e fui lá dentro desse evento. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi esse cara que fazia site foi pensar, cara, eu acho que chegou a hora de montar minha agência. Eu vou chamar esse cara que faz site, eu nem conhecia, nunca tinha visto, nunca tinha tido nenhum contato com ele. Falei, vou abrir uma empresa com esse cara. Imagina só, você chamar uma pessoa para ser seu sócio sem você nunca nem ter visto essa pessoa na sua frente. E foi o que eu fiz.
E claro que deu errado, né? Deu errado. A gente começou a fazer um projeto juntos, onde eu queria trabalhar com tráfego pago, o cara queria trabalhar com desenvolvimento de site. Eu consegui trazer alguns clientes, porque como vocês já sabem pelos vídeos anteriores que eu falei minha trajetória na área comercial, então sempre consegui fazer bons negócios, sempre consegui trazer boas oportunidades para dentro do negócio, só que infelizmente, olha só que engraçado. Eu estava perto de uma férias, de tirar férias com a minha esposa. E a empresa estava bem no começo, o negócio estava bem no começo, tinha 90 dias de operação ali, mas eu já tinha férias marcadas com ela. E eu fui viajar. Quando eu fui viajar, esse rapaz que era o programador, ele estava só com esses 3 projetos, ele não tinha mais nada além dos 3 projetos que eu trouxe para trabalhar. Eu falei para ele, eu vou tirar aqui 30 dias de férias com a minha esposa, daqui a pouco eu volto. E aí, por incrível que pareça, ele teve a coragem de me dizer que a esposa dele ficou muito brava, porque ela falou, como que ele tá viajando, tá se divertindo enquanto você tá aqui se matando, fazendo site, e ele ainda vai ganhar 50% do valor desses sites? Não, não é possível. Por que você não trabalha sozinho? Falou pra ele, né? Abre seu CNPJ, vai você atrás dos seus clientes, né? Que, pô, o cara tá lá viajando enquanto você tá aqui se matando. Só que assim, ela não levou em consideração que eu tinha feito toda a parte comercial e tinha trago o site pro cara poder produzir, né? Tudo bem. Acabou. Quando eu voltei, ele falou, Cleiton, abri meu CNPJ, a partir de agora eu vou trabalhar por conta própria. E o cara era muito bom programador, muito bom programador. Só que ele não era bom vendedor, né? Ele não sabia se vender, né? Enfim, aí acabou que a gente acabamos a parceria ali com 4 meses de projeto, ou seja, eu saí da agência, que eu não concordava de forma, com a ética da agência, fui empreender sem planejamento, sem caixa, sem nada, né? Aí, graças a Deus, eu consegui encontrar esse cara, fechamos 4 projetos que deu pra gente ali um sustento de 4 meses, porque eu consegui ali um valor legal no site, né, parcelado pra gente poder trabalhar, e tava gerando uma recorrência pra gente, que era aquilo que eu queria. E ele cresceu os olhos, né, entendeu que o trabalho dele era mais importante que o meu, que eu acho que é um problema muito grande dentro das sociedades, né, quando um sócio ele acha que o trabalho dele vale muito mais do que o outro, né, e infelizmente a gente não deu certo, tivemos que abortar o projeto. E aí vai o Cleiton de novo, que não planejou uma vida empreendedora, que meteu o louco e acabou fechando parceria com o primeiro cara que viu na vida, né, retornar para o mercado de trabalho. E aí assim, cara, esse retorno foi muito importante para mim, porque eu consegui é, eu consegui ter uma virada de chave muito legal na minha vida e com a minha visão sobre negócios na área de publicidade a partir daí. Por quê? Porque eu tive 2 experiências horrorosas, onde eu entendia que os meus gestores não eram éticos. E aí eu coloquei meu currículo de novo no mercado, como eu estou dizendo, né, nessa época o mercado estava muito aquecido, você colocava o currículo e rapidinho você conseguia encontrar trabalhos. E olha que engraçado, né? Eu achava que eu era muito bom. Achava que eu era muito bom, fui lá, abri meu negócio, empreendia, sabia vender e tal. E aí fui fazer uma entrevista numa agência muito bacana, São Paulo, na Vila Mariana novamente, mas em outro lugar da Vila Mariana. E aí eu fiz a primeira entrevista com um cara muito legal. A gente falou, falei pra ele que gostava de música, que gostava de futebol, que gostava de videogame, que gostava de um monte de coisa. E o cara, pô, um monte de coisa em comum, também gosto pra caramba, eu jogo videogame pra caramba também. E aí nessa primeira entrevista foi muito legal porque a gente percebeu que a gente tinha algumas coisas em comum. Né? Os caras eram legais, não era só business, não era só business, eram humanos mesmo, pessoas que dava pra você ter um diálogo, assim, além daquilo que você, do diálogo normal, né, que é o diálogo do trabalho. E aí eles me chamaram para uma segunda entrevista, só que essa segunda entrevista era uma entrevista técnica, onde eu tinha que fazer uma prova e responder algumas coisas técnicas em relação à área de publicidade digital, na área de tráfego, né? Especificamente de Google, de LinkedIn, de Meta, né? Que eram as 3 principais ferramentas daquele momento, e de Bing Ads também. Cara, eu fui muito mal na prova, porque, tipo assim, durante um tempo, eu estava muito focado na ferramenta Google, né? Então eu tinha até um conhecimento um pouco melhor ali sobre, por exemplo, como criar campanha, essas coisas, era muito fácil. Mas quando eu começava a entrar na parte um pouco mais de planejamento, de entender métrica, como que era formado um CPM, como que era formado um CTR, essas coisas, cara, eu derrapei grandão. E o cara foi muito sincero comigo, só que eu achei isso muito legal, isso foi muito legal. Porque ele falou pra mim assim, Cleiton, ó, eu não vou ficar com você, eu não vou te contratar, porque você tem algumas falhas técnicas muito fortes e a gente precisa muito desse conhecimento técnico aqui na agência, porém, eu vou te falar o seguinte, ó, de todas as questões que você respondeu, você foi bem nessas e foi muito mal nessas. Ele foi muito sincero mesmo, assim, tipo, eu até falei, caramba, mano, nenhum RH nunca tinha me dado um feedback desse, porque geralmente o RH, quando ele te elimina de um teste, ele não quer nem saber.
ele simplesmente te chuta, né? E ele falou, você precisa melhorar nesses aspectos, ó, eu vou te dar uma boa notícia. Ele falou, daqui 90 dias a gente vai precisar de um outro analista. Se você conseguir melhorar esses tópicos até lá, a gente pode, de repente, te colocar de novo numa entrevista. Falei, pô, eu tinha duas opções, cara. Primeiro, sair de lá puto, né, e apertar o foda-se assim, nem ligar e tocar a vida normal, né, ou eu poderia, tipo, ouvir o que o cara tinha me falado, que eu queria muito entrar nessa área, e eu tinha uma esperança, por conta das conversas e por conta dos movimentos de mercado, que essa área realmente fosse uma área muito boa, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, falei, tudo bem, voltei para casa, na época a gente tinha pouquíssimos vídeos no YouTube falando sobre a nossa área, vai lá, eu abri os FAQs da plataforma e comecei a estudar loucamente aquilo que ele tinha passado para mim, entendendo conceito, entendendo métrica, entendendo um monte de coisa, né? E, para minha surpresa, uma semana depois, eu cheguei da agência, peguei, fiz um café, né, e comecei a estudar loucamente, né. E acho que o Pedro Sobral fala muito disso, né, de você pegar ali os manuais das ferramentas e estudar a partir dali, e realmente esse é um bom norte para quem está querendo começar na área de publicidade, na área de tráfego, na área de design, não importa. É você ver a documentação e estudar sobre as plataformas para você poder fazer um bom trabalho, que é o trabalho técnico. Só que foi muito legal, porque, tipo assim, eu comecei a estudar, eu poderia muito bem ter abandonado, e eu falei, vou estudar. Passaram-se 7 dias. 7 dias, esse cara me ligou. Ô, Cleiton, vem cá. Eu queria falar com você de novo. E aí eu falei assim, beleza. E na época, tipo assim, eu tava já com o meu dinheiro contado, porque, tipo, putz, eu tava sem grana. E ele pegou e falou pra mim assim, cara, você consegue vir aqui na agência? Aí eu peguei e falei, cara, eu consigo, mas, mano, tá um pouco pesado, porque eu já fui em 2 entrevistas aí, fui reprovado. Ele falou, não, eu faço um depósito pra você e você vem. Aí eu falei, não, não precisa, tal, mas meu coração tava assim, cara, se eu tiver que gastar mais uma vez pra ir fazer entrevista, eu tô ferrado, já tava entrando numa situação difícil ali. Claro que eu tinha minha esposa, que poderia me ajudar, mas sabe como que é, né? A gente tem que ter a nossa responsabilidade, cada um tem as suas obrigações dentro de um casamento ali, e eu não queria contar com ela pra isso, enfim. Mas sabia que eu poderia contar, claro, se fosse necessário. E aí eu fui pra agência. Quando eu cheguei lá, aconteceu uma coisa que eu achei muito legal e que foi uma coisa que me mudou, fez eu mudar novamente o meu gosto pela área. Por quê? Ele falou pra mim assim, Cleito, sabe aqueles tópicos, aquelas coisas que você não tinha conseguido pegar bem e tal na entrevista? Eu falei, sei. Ele falou, você estudou sobre elas? Eu falei, estudei. Ele falou, mas vamos fazer o seguinte, vou te aplicar um novo teste, mas antes eu vou fazer o seguinte. Vem cá. Aí ele me levou para uma sala de reunião, ligou a televisão e colocou colocou apresentação de PowerPoint lá na televisão e começou a explicar, ó, essa métrica aqui, ela é aplicada em tal, 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 tal coisa. Essa métrica aqui, ela é aplicada de tal, tal, tal forma. Essa aqui é formada dessa forma. E começou a me explicar um pouco sobre as métricas. Eu falei, caramba, eu vim aqui fazer aula. E ele falou, agora vamos fazer o seguinte, eu vou te aplicar o teste novamente, tem como você responder? Se você for bem, você começa amanhã. Aí eu fiquei assim, como assim, cara? Do nada. Ele falou, não, vamos lá. Aí ele falou assim, cara, eu gosto muito de ensinar, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de passar informação, eu sou uma pessoa que gosto muito de desenvolver, né, as pessoas. E depois, né, eu fui entender um pouco mais sobre essa questão de ensino, sobre essa questão, né, pedagógica. Eu vi que isso se chama zona de desenvolvimento proximal. Se não me engano, acho que tem artigos científicos que foram criados por Vygotsky, que fala sobre essa questão, né, de você pegar a pessoa pela mão, ensiná-la, né, ali de forma próxima. Você percebe quais são os defeitos que essa pessoa tem, depois você vê quais são as qualidades e você começa a trabalhar, a melhorar, né, aquela parte que você tem ali, entre aspas, de defeitos, e consegue pegar essa pessoa pela mão e consegue levar ela dentro de uma jornada de conhecimento. E, cara, isso foi puta, foi sensacional isso, mano. Foi sensacional, porque eu fiz a prova, obviamente, passei em todos os tópicos, porque eu tinha estudado. Ele tinha me dado 90 dias, e em uma semana ele me contratou. E ele falou pra mim, ele falou, cara, eu vi que você tinha muito potencial, você tinha muita vontade, você gostava muito, você queria muito dar certo nessa área, porque pra mim era até uma questão de honra, sabe? Porque eu saí do mercado de vendas, fui trabalhar nesse mercado de tráfego e eu queria dar certo nessa área de alguma forma, porque eu sentia que era possível. E outra coisa que acontecia, por exemplo, eu sabia que eu não ia ganhar muito dinheiro trabalhando nas agências ou crescendo nelas. Eu sabia que quando eu trocasse de uma agência para outra, eu poderia melhorar o meu salário, e foi o que aconteceu. Quando eu saí da agência da Vila Mariana e fui para a agência do ABC, eu aumentei meu salário. E quando eu entrei nessa outra agência como CLT, que é essa terceira que me fez voltar a acreditar no cenário publicitário,
eu também acabei aumentando meu salário. E olha só que engraçado, além da surpresa de ter um bom gestor, que era um cara genial, um cara sensacional na área de mídia, o cara tinha muito tempo, o cara era formado em análise e desenvolvimento de sistemas, o cara, ele conseguia fazer, ele tinha acesso a algumas APIs, que foram algumas licenças que ele conquistou, que ele conseguia fazer bid, ou seja, otimização de plataforma de mídia por meio do Excel. Ele fazia a tabela do Excel, ele fazia os códigos de programação, ele conseguia bidar o Google, por exemplo, com o Excel. Então, assim, era uma coisa impressionante, era incrível, tipo, muito além daquilo que eu já tinha visto, né, nas outras agências que eu passei. Então, enquanto em 2 agências eu passei e só vi, tipo, desconfiança e falta de transparência, nessa, além de ter um cara que era genial trabalhando comigo, esse cara, sabe o que ele fazia? Ele, toda vez que fechava um cliente, eles assinavam um contrato e fazia registro em cartório que ele ia garantir o resultado daquele cliente. E a gente tinha que passar relatórios semanais para o cliente, mostrando os números de fato, com prints das ferramentas, apresentando a plataforma. A gente não podia mandar um dashboard ou um PowerPoint, não. Era abrindo ferramenta e mostrando o número lá real que a gente tinha conquistado. E o cara, ele olhava métrica por métrica. Então, por exemplo, a gente está falando impressão, alcance, frequência, clique, CPC, acesso, tudo que você imaginar de métrica. Assim, se você tiver na plataforma, sei lá, 1000 métricas, ele tinha uma planilha com 1000 métricas concentradas, onde cada variação de métrica que tinha, ele olhava no detalhe o porquê que aquela métrica tinha sido alterada. Imagina se você não aprende muito quando você tem um cara genial desse trabalhando perto de você. É... E aí, esse vídeo que eu fiz foi para mostrar que, apesar de tudo que aconteceu, né, de ter passado por 2 primeiras experiências que não foram muito boas, a minha terceira experiência foi sensacional. Que aí eu comecei a enxergar que existiam pessoas boas no mercado publicitário e que existiam empresas muito éticas, que elas eram muito transparentes com o cliente. Então, assim, espero que você tenha gostado desse vídeo e me conta aqui nos comentários, tem alguém que você começou a trabalhar que realmente transformou a sua vida, que te pegou pela mão, que te ensinou, que te guiou, que te levou e te mostrou o mercado de uma forma diferente? Se tiver, deixa aqui nos comentários. Esse cara, e olha que engraçado, a primeira agência e a segunda, quando eu pedi para sair, até me excluir do LinkedIn, das redes sociais, eles excluíram, porque eles não aceitaram muito o fato de eu ter saído. Esse cara genial, quando eu abri a minha agência, ele entrou em contato comigo para transformar, para a gente fazer uma parceria e a minha agência utilizar os dashboards que ele tinha criado para os nossos clientes. Então, ou seja, enquanto 2 viraram as costas para mim, bloquearam das redes que não queriam mais contato, esse cara que me pegou pela mão, no final ele ainda quase, a gente acabou não fechando o negócio, claro, na época, mas ele quase se tornou um parceiro comercial depois. Então, assim, você vê que legal, né? Então, tipo, eu tive algumas experiências ruins, mas aí, como eu acreditava muito e continuei lutando, eu acabei encontrando pessoas que me direcionaram para um caminho muito melhor. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tá? Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com as pessoas. E vamos conversar, vamos criar uma comunidade aqui, vamos falar um pouco mais sobre essas questões das jornadas, o fato da gente, às vezes, não desistir e continuar tentando no caminho. Fala também sobre um pouco dos incômodos, da falta de ética, da falta de transparência, né, da falta de humanidade nos negócios. Eu acho que dá para você trabalhar com empresas que são mais humanas. Nos próximos episódios eu vou trazer um pouco mais de informação, vou falar um pouco também sobre minha agência, que não é novidade, a gente está numa era digital que o que mais tem é agência de publicidade, por diversos motivos, a gente pode depois tentar entrar um pouco mais a fundo nesses detalhes, mas espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.